Irmãos, Deus me deu uma palavra aqui tão forte. Eu sei que você que acompanha a oração da manhã e a oração da noite, você sabe que aqui nós não falamos de religião, o nosso foco aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus, amém? E irmãos, tem um momento em que Jesus, ele conta um sermão na montanha. Você já ouviu falar desse sermão da montanha, certo? É o momento em que uma multidão de milhares de pessoas param para ouvir Jesus e ele começa ali a revelar o reino de Deus para as pessoas, porque Jesus ele não veio fundar uma igreja, ele não veio fundar uma religião, ele veio trazer o reino de Deus para a terra. E ele disse que o reino de Deus se manifesta em nós e através de nós. Mas para isso nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Não adianta a gente falar, eu sou cristão, eu tenho Jesus no coração. Não adianta, irmãos, se no dia a dia a gente não pratica a palavra. O próprio Jesus, quando a multidão o seguia, ele virava para elas e dizia, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Do que adianta isso, sabe? Então Jesus, ele quer uma fé com ação, uma fé com obras, porque senão a fé é morta, certo? A fé precisa ter obras. E aí então, quando Jesus termina o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 7, ele finaliza o sermão dizendo assim, qualquer um que obedecer todas essas palavras que eu trouxe, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus trouxe palavras, certo? Muitos ensinamentos, eu quero muito que depois você leia na sua casa. E Jesus fala, olha, qualquer um que obedecer essas palavras será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha e vieram os ventos contrários, as inundações, as tempestades, mas essa casa não caiu, porque estava solidificada na rocha. Irmãos, Jesus é a rocha, a palavra de Deus, amém? Se você não praticar no seu dia a dia essas palavras, você será semelhante ao homem imprudente. É como se você construísse a sua casa sobre a areia. Quando a gente olha, a gente não percebe diferença entre uma casa e outra. Mas assim que vem a tempestade, olha, Jesus falou, grande vai ser a ruína da casa daqueles que não praticaram a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que são cristãs, mas a gente não vê Cristo nelas, nas atitudes. Irmãos, não estou falando aqui que todo mundo tem que ser perfeito, ninguém consegue. Nós somos falhos, pecadores, a gente falha, a gente erra, mas se a gente não buscar praticar a palavra, se não nos arrependermos, se não nos humilharmos e pedirmos a ajuda, o socorro de Jesus, irmãos, quando vier as tempestades, nós não vamos suportar. Então o que Deus me mostrou muito claro aqui hoje, irmãos, é como se a nossa vida ela tivesse sido abalada, as estruturas, sabe? É como se você estivesse no meio de uma reforma. Para pensar o seguinte, eu não sei se você já construiu uma casa ou se você simplesmente já reformou uma parte da casa, né? Eles falam que é até mais difícil, é mais complexo, né? Reformar uma parte do que construir do zero. Mas enfim, quando existe uma reforma, acontece o que, irmãos? Ali tem barulho, ali tem bagunça, certo? Ali tem poeira. Ou seja, você olha para aquilo e você pensa, gente, como é que vai sair uma coisa boa disso aqui? Porque está tudo destruído, está tudo quebrado. Irmãos, eu vejo que o que Deus está fazendo na vida de muitos de vocês é exatamente isso. Parece que você olha para a sua vida e está uma bagunça. Parece que você pensa assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que todas as estruturas estão sendo abaladas? Calma, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Na Bíblia existe um processo para as coisas acontecerem. É como se fosse uma maneira de Deus agir que é diferente da nossa. A gente aqui é tudo pronto, sabe? Mas, irmãos, Deus ele trabalha em processos. E no meio do processo, Ele está trabalhando na sua vida, mesmo sem você perceber. E é isso que eu quero falar hoje aqui. Eu vou trazer um ensinamento poderoso. Mas antes eu só quero dizer o seguinte. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, o versículo 6, que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Ou seja, não é uma obra qualquer que está acontecendo na sua vida, não é qualquer coisinha não, é a boa obra. Ou seja, irmãos, vamos olhar pelo lado assim, otimista da coisa. Vamos enxergar com os olhos da fé, vamos ter expectativa de milagres. Sabe por que é bom a gente se reunir aqui na oração da manhã, na oração da noite? Porque aqui a gente renova as forças. É aqui que você ouve uma palavra de encorajamento. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 126, o versículo 5, que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Entendeu o processo aí?
Primeiro você semeia com lágrimas. Eu não sei, mas talvez você tenha chorado bastante ultimamente. Você está muito sensível. E é nessa hora também que o diabo se aproveita, porque ele sabe que você está fragilizado. Ele quer te atingir. Então, continue semeando, continue plantando, crendo na colheita, porque a Bíblia ela já dá o resultado. Você vai colher com cânticos de alegria. Amém? Glória a Deus. Então, se você deseja essa alegria na sua vida, acompanhe a mensagem que eu vou trazer aqui. Olha, o Espírito Santo vai falar muito forte ao seu coração. E depois eu quero orar por você, pela sua casa. Vai ser tremendo hoje, tá bom? Glória a Deus. Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, eu quero muito que você esteja na minha lista de oração. Ative também o sininho da notificação, porque eu quero que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, existe um momento na nossa vida, na vida do cristão, que poucas pessoas entendem, mas em algum momento a gente vai passar por ele. É o tempo que fica entre a promessa que Deus fez para nós e o dia em que essa promessa se cumpre. E no meio disso tudo é como se tivesse um vale de silêncio, sabe? É aquele período de processo onde tudo que você tem é uma palavra, uma promessa, mas parece que aquilo está tão distante da realidade, sabe? Nós vemos um exemplo disso muito claro na vida de José. José recebeu um sonho de Deus quando ele era adolescente, só que, irmãos, passaram-se anos e anos de muita dor, de muita lágrima, até que a promessa finalmente se cumpriu e ele viu o sonho se concretizar. Ele acabou se tornando governador do Egito. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos nesse processo e se a gente não entender o que Deus está fazendo na nossa vida, nós não vamos conseguir adorá-lo, nós vamos ficar resmungando, reclamando, insatisfeitos com a vida, ou então focando só no futuro e a gente não vai viver o presente. E o próprio nome diz, é um presente que Deus nos dá a cada manhã, irmãos, a cada dia. Deus está nos presenteando hoje com essa palavra também e você precisa tomar posse, amém? Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existe um padrão da forma como Deus age. E Deus, muitas vezes, ele age através de períodos. Lembra que nós temos as 4 estações na nossa vida? Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, os números, eles têm um significado muito importante. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o número 40, pode prestar atenção. Ali foi um tempo de preparo, foi um tempo de provação, para que depois viesse uma bênção, viesse um agir novo de Deus. Nós vemos isso claramente no dilúvio. A Bíblia conta que o dilúvio durou 40 dias, ou seja, foram 40 dias de muita tempestade que cobriu toda a terra. Irmãos, houve morte da natureza, do ser humano, e Deus depois disso recomeçou a humanidade através de Noé com a sua família. Nós vemos um exemplo também na vida de Moisés. Moisés, ele viveu os 40 primeiros anos no Egito. E depois que ele matou o egípcio, ele fugiu para Midian, para o deserto, e ele ficou mais 40 anos até que Deus o chamou para libertar o povo de Israel. E quando ele estava preparado, quando ele estava na hora certa, ele ficou 40 anos conduzindo o povo no deserto. E a Bíblia diz que durante o deserto, ele subiu ao Monte Sinai e lá ele ficou 40 dias. Entendeu, irmãos? Então, Deus ele trabalha por datas, Deus trabalha por épocas, por estações na nossa vida. E eu poderia citar vários e vários exemplos na Bíblia a respeito do número 40. Por exemplo, Golias ficou ameaçando o exército de Israel por 40 dias. Ele humilhava, ele zombava do povo, até que Deus levantou Davi e Davi derrotou o gigante. Nós vemos o exemplo de Elias, ficou 40 dias caminhando, somente com o pão e com a água que o anjo lhe ofereceu. E o próprio Jesus, ele ficou 40 dias jejuando no deserto. Então, irmãos, a Bíblia ela é tremenda, é maravilhosa. E eu não sei se você sabia, mas o terceiro dia também é um dia simbólico, é um dia marcante e pode ser marcante aí na sua vida. Você que está passando por esse processo que eu te falei, você vai se identificar com isso que eu vou te falar agora. E eu quero que você reflita se você está no primeiro dia, no segundo ou já está indo para o terceiro dia, tá bom? E para isso nós vamos analisar a história de Abraão. Eu não sei se você conhece muito a história de Abraão, mas ele foi o nosso pai na fé. Por quê? Ele recebeu uma ordem de Deus muito difícil, irmãos.
A Bíblia conta que Abraão e a sua esposa Sara, eles já eram velhos de idade, a sua esposa não podia gerar filhos, só que Deus prometeu que através de Abraão nasceria um menino, que a partir dele viria uma grande descendência, tão numerosa quanto as areias do mar e tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aquele menino se chamaria Isaque, que significa risada, ou seja, seria um tempo de alegria. Só que a Bíblia conta, irmãos, algo inacreditável. Quando Abraão recebeu seu filho Isaque, depois de ter falhado no meio do caminho, depois de muita luta, de muita dor, de muita oração também, aquele menino, irmãos, Deus pediu ele como sacrifício. É claro, irmãos, que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele é totalmente contra sacrificar um ser humano. Inclusive, essa era uma prática voltada para os deuses do passado, deuses de mentira, deuses que foram criados pelo ser humano e que na verdade são obras do maligno, não vêm de Deus. E esses deuses, eles cobravam sacrifícios humanos, algo totalmente contrário ao nosso Deus, que é amor, que é perdão, que é graça, misericórdia, certo? Só que, irmãos, Deus ele queria provar o coração de Abraão. E aí você imagina a agonia daquele homem, irmãos, porque ele estava amando o filho dele, ele estava cuidando, aquele menino já era adolescente, mas quando Deus pediu, ele foi fiel e ele teve muita fé. E a Bíblia conta então que ele começou a caminhar em direção ao Monte Moriá. Só que, irmãos, aquela viagem não durou algumas horas, como algumas pessoas pensam. Na verdade, ela durou 3 dias. E o primeiro dia, com certeza, foi o dia do choque, né? O dia onde ele obedeceu cegamente. É o dia que o seu coração estava em pedaços, porque receber uma notícia dessa não era fácil. Mas ele simplesmente arrumou o jumentinho, ele cortou a lenha e começou a caminhar. Irmãos, Abraão não estava entendendo nada, o seu filho também não, mas ele simplesmente confiou na ordem que Deus deu para ele. E talvez você está aqui me ouvindo e você está sentindo no seu coração que Deus está te pedindo algo, talvez algo tão precioso, assim como o filho de Abraão. Isso aí, irmãos, tem causado uma dor tão grande no seu coração. É como se tivesse um sentimento de morte, um sentimento de que você vai perder algo valioso. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus pede tem um propósito e é para o nosso bem, na verdade. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, não tenha medo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! Irmãos, o segundo dia chegou. Esse provavelmente foi o pior dia de todos, porque foi o dia do silêncio. Sabe aquele dia em que você passa uma luta dentro de você? Cada passo que você dá é como se você estivesse caminhando para a morte. É algo tão duro de suportar. Irmãos, eu já passei por vários desertos na minha vida e eu sei muito bem o que é isso. É aquele momento em que você não entende nada do que está acontecendo na sua vida. Como eu disse, a gente parece que está dentro de uma reforma. Você não vê nada de bom, nada de bonito. Irmãos, naquele momento, para piorar, quando eles já estavam no segundo dia, o filho de Abraão perguntou o seguinte: Pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Imagina o que ele sentiu naquele momento, irmãos. A fé daquele homem foi balançada. Irmãos, os homens e mulheres do passado, na Bíblia e até hoje, não pense que eles não passam pelas mesmas provas que você. Não pense que a sua dor é mais forte do que das outras pessoas. Não é assim, irmãos. Deus sabe o que cada um suporta. Irmãos, mesmo com aquela fé abalada, Abraão simplesmente falou: meu filho, não se preocupe, Deus não vai desistir da gente. Deus proverá o sacrifício. Aleluia. Mas, irmãos, para Abraão falar aquilo com tanta convicção, é porque ele tinha vencido primeiro a batalha na sua mente. Porque quando você está sendo provado na sua fé, é aí que o diabo aparece, irmãos, e ele sussurra no nosso ouvido: olha, faz o seguinte, desiste desse Deus aí, para de seguir esse Deus, do que está adiantando? Olha a sua vida parece que só piora, Deus abandonou você e nada vai acontecer. Oh, meus irmãos, é nesse momento que a gente tem que fortalecer ainda mais a nossa fé, o nosso coração. Aleluia! Irmãos, só que finalmente chega o terceiro dia. Olha, eu quero ler para você o que está escrito em Gênesis capítulo 22, o versículo 4. Diz assim, ó: no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Glória a Deus. Irmãos, o livramento, deixa eu te explicar uma coisa, ele não vai aparecer no primeiro dia. A solução não vai aparecer nem no segundo dia, porque o segundo dia é o dia da angústia,
É o dia que você está bem no meio da tempestade e parece que não tem ninguém para te socorrer. Parece que o próprio Deus, ele não fala com você, justamente porque ele quer saber o que está aí no seu coração. Amém? Mas foi especificamente no terceiro dia que Abraão ergueu os olhos e ele viu o lugar da provisão de Deus. Aleluia! Irmãos, o terceiro dia na Bíblia não é só uma contagem de tempo, é um marco espiritual. É o dia que Deus entra em cena, é o dia em que a prova chega no seu limite. E pode ter certeza, irmãos, quando a coisa começa a ficar muito apertada, é porque Deus está para abrir um caminho na sua vida. Aleluia! Eu tenho certeza que muitos de vocês estão a um passo do milagre, estão a um passo de acontecer algo extraordinário, mas você não pode desistir, tá bom? Irmãos, pensa comigo numa coisa aqui. Os 2 primeiros dias, eles pertencem à nossa resposta, à nossa obediência, à nossa perseverança, à nossa dor. Mas o terceiro dia, meus irmãos, o terceiro dia pertence a Deus. É o dia em que Deus intervém. É o dia em que Deus rompe as muralhas, Ele quebra as correntes. É o dia que Deus age em teu favor. Glória a Deus! É claro que nós estamos falando aqui de 1, 2, 3 dias, mas na verdade representam processos na sua vida, representam épocas, estações que você está passando, porque não é literalmente um dia para nós, entende? Mas pode ser que venha durando um bom tempo já o seu deserto. Mas quando chega o dia, quando chega a hora exata, irmãos, ninguém suporta o poder de Deus. Não tem nada que resista, não tem pessoa, não tem demônio, não tem nada que impeça o agir do Senhor. Amém? Então tudo que Deus está fazendo é olhando para o seu coração. E a Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, que já estava ali deitado, pronto para ser morto, irmãos, um anjo segurou nas mãos de Abraão e falou: não faça isso, você não precisa mais fazer isso, porque Deus viu o seu coração e Ele se alegrou com a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem um outro versículo na Bíblia que eu acho tão interessante. A Bíblia fala que o profeta Oséias, ele estava diante de uma nação que estava espiritualmente morta por causa do pecado. A nação de Israel estava desviada naquela época, mas o profeta Oséias, ele foi usado por Deus para entregar uma revelação para aquele povo. Olha só o que está escrito em Oséias capítulo 6, o versículo 2, diz assim, depois de 2 dias ele nos reviverá, ao terceiro dia nos levantará e viveremos em sua presença. Amém? Você consegue entender a força dessa declaração, irmãos? Olha, Oséias está dizendo o seguinte: o processo de morte espiritual, de frieza, o processo de disciplina, vamos assim dizer, aquele processo em que Deus nos disciplina, que Deus corrige a nossa vida, ele tem um prazo de validade, que são o quê? Os 2 dias. Esses 2 dias representam aquela fase difícil, mas necessária, certo? Quantas vezes eu falei aqui com a minha esposa: olha amor, hoje o dia foi difícil, mas ele foi necessário. Tem dias que são bons, mas tem dias que são simplesmente necessários. Eu não vou dizer que são ruins, porque aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, todo dia é importante, entendeu? Então, não foque nas circunstâncias na sua vida, olhe para o processo e enxergue pela fé o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus! Irmãos, nós vemos esse processo acontecendo o tempo todo na Bíblia, mas principalmente na vida de Jesus. Lembra da história da paixão de Cristo, irmãos? Jesus ele foi entregue aos homens maus que castigaram ele, julgaram ele e pregaram ele numa cruz. E a Bíblia conta que o céu ficou em silêncio. Irmãos, a promessa parecia morta, esse foi o primeiro dia. E depois ele foi colocado numa sepultura fria e escura. Aí você imagina, irmãos, o desespero dos discípulos. Todos aqueles que tinham acreditado em Jesus agora estavam com a fé abalada. Foi o dia do desespero, da dor, o dia do silêncio total. Mas, irmãos, veio o terceiro dia e a Bíblia conta que o poder de Deus invadiu aquele túmulo, a terra tremeu, a pedra rolou e Jesus se levantou da morte. Irmãos, o terceiro dia é o dia da ressurreição. Eu creio que Deus vai ressuscitar aqui muita coisa na sua vida e para isso eu quero orar por você. Nós já vamos orar, tá bom? Então não pense que é só você que está passando por lutas, irmãos. Ou quantos exemplos nós temos na Bíblia. Por exemplo, Jonas, o profeta Jonas, ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe.
Esther, ela ficou 3 dias de jejum até que Deus deu o livramento. Então, esse período que você está passando é o momento de você se consagrar. É o momento de você perguntar a Deus: Senhor, tem algo na minha vida que eu ainda estou carregando, mas que é uma bagagem do passado, que não é para eu carregar mais? Irmãos, é nessa hora que a gente tem que falar com Deus e a gente tem que pedir: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero passar por esse deserto à toa. Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Glória a Deus. Então, irmãos, entenda uma coisa: o fato de você estar passando por lutas não quer dizer que Deus te abandonou. Pelo contrário, é a prova de que Deus está te levando para um lugar de muito mais glória e intimidade com Ele. Eu sei que é difícil acreditar nisso, afinal de contas, você tem passado por tanta luta ultimamente. Parece que tudo dá errado. Mesmo você andando com Jesus, parece que tudo vai ao contrário. Mas, irmãos, é nessa hora que, mesmo que as coisas não mudem ao seu redor, Deus está trabalhando no seu coração. Ele está tratando do seu orgulho, da sua autossuficiência. Ele está te ensinando a depender só dele. Quantas mulheres, irmãos, quantas esposas, nesse meio do processo, elas aprendem a ser submissas ao marido. Quantos maridos aprendem a amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, irmãos, é nessa hora que Deus vai fazendo cada coisa, irmãos, cada mudança, que quando a gente olha para trás, a gente percebe: olha, valeu a pena. Amém? Então, não desista no segundo dia, no primeiro, porque está chegando a hora da sua vitória, é só questão de tempo. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e no final da oração eu peço que você envie para o máximo de pessoas no WhatsApp. Tem muita gente que vai ser tocada, tem muita gente precisando de uma palavra como essa, tá bom? Glória a Deus, feche seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tão abençoada hoje, ó Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa na escuridão, mas o Senhor sempre nos revela o teu modo de agir, a tua maneira de falar com a gente. Pai, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que muitos aqui vão experimentar algo novo nessa semana, nesse dia. Oh, meu Deus, aleluia. Eu te agradeço, Pai, porque nós não merecemos nada. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente desiste fácil demais. Quantas vezes, meu Pai, a gente perde a paciência, a gente fica incrédulo, a gente duvida de tudo e de todos. O nosso desespero fala mais alto, Pai. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente olha para as tempestades e não para a promessa. Perdoa o nosso orgulho, Pai, de achar que a gente pode resolver tudo sozinho, com as nossas próprias mãos. E perdoa também, meu Pai, a nossa ansiedade. Oh Deus, quantas vezes a gente quer apressar o tempo. Nós estamos no meio da provação, Pai, e nós não queremos falhar, como a esposa de Abraão, por exemplo, que não acreditou que a promessa se cumpriria e acabou indo para o atalho, tomando decisões erradas. Pai, limpa o nosso coração, Senhor, de toda murmuração, de toda reclamação, de toda dúvida. Senhor, eu levanto um clamor agora, Pai, por este homem e esta mulher que tem orado comigo todo dia, Pai. Oh Deus, eles estão no meio do processo, Senhor. Não tem sido fácil. As lágrimas escorrem, Pai. A luta parece que está cada dia pior. Esse deserto, Pai, parece que está queimando. O calor do deserto está terrível. Mas, Senhor, nós levantamos as mãos e te agradecemos e te glorificamos no meio da dor, no meio do vale. Nós declaramos que Tu és Deus. O Senhor é Deus sobre esse desemprego, sobre essa porta fechada, sobre esse diagnóstico médico assustador. Oh, meu Pai, restaura esses casamentos, Pai, que parece que já acabaram. Deus, eu já recebi tantos testemunhos, meu Pai, de casamentos que foram restaurados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu amor. Oh, Deus, restaura essas famílias, meu Pai. Relacionamentos quebrados, Pai. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Oh Deus, dá vitória, Senhor, no meio dessa batalha, Senhor. Eu sei que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. É uma opressão tão forte, é uma tristeza na nossa alma. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta pessoa as Tuas promessas. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor está se levantando e que nós viveremos na Tua presença todos os dias. Oh, meu querido irmão e minha irmã, não desista agora, receba força em nome de Jesus, receba esperança, coragem para enfrentar a sua vida.
E se você está me ouvindo aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, mas você deseja fazer isso agora, fale com o Senhor agora e eu tenho certeza Ele vai trazer a ressurreição para dentro de você. Amém? Jesus passou pela cruz, Ele passou pelo túmulo para te dar um terceiro dia, que é a vida eterna ao lado de Deus Pai. Então, se você puder, continue com seus olhos fechados e faça essa oração que eu vou fazer com você, com muita sinceridade. Ore junto comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso do Teu perdão. Me perdoa, Jesus, me limpa, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vitória. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh Senhor, receba esta oração, Pai. Este homem, este jovem que fez essa oração agora, essa mulher, Pai, que precisa tanto do socorro, mas muito mais da salvação. Eu creio que o Senhor ouviu esta oração, Pai. Eu te peço, transforma mesmo a vida de cada um deles, ó Deus. E eu oro nesse momento, Pai, te pedindo que esta oração de hoje alcance os 4 cantos do país e também fora do Brasil. Deus, que haja cura, libertação, salvação e que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano
Lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.